Agora é tempo de irmos para o enfoque de hoje e falar sobre o tema como lidar com o desemprego. E para nos falar desse tema já tenho ao meu lado Daniela Capela e Danilo Moreira. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Daniela, está tudo bem? Tudo bem. Danilo, tudo nos conformes? Tudo nos conformes. Meus queridos, vamos lá falar. Danilo, tu és presidente do sindicato Dos trabalhadores de call center. Trabalhadores de Call Center. E a Daniela é psicóloga e empreendedora. Sim. Muito bom. Então, ninguém melhor do que vocês para nos falar sobre esse tema que é o desemprego, como lidar com o desemprego. No entanto, como é que começamos esse assunto? Vamos lá tentar, porque é um assunto complicado. É um assunto bastante complicado. O índice de desempregados cá é muito alto. Sim, o desemprego ainda continua alto. Agora também temos que ver as pessoas que estão empregadas, que natureza de contratos é que têm e que tipo de salários é que oferem. Por exemplo, atualmente, nos últimos anos, tem dito que a taxa de desemprego tem reduzido substancialmente, no entanto... A taxa de empregados não... Ou seja, o tipo de contrato, ou seja, os salários, os novos contratos são baixos, com salários mais baixos, também muitos a termo certo, através de empresas de trabalho temporário. Depois há também várias coisas que deturpam um bocado o conceito de desemprego, porque, por exemplo, quem está a ter formação é retirado das estatísticas do desemprego. É? Também há muitas pessoas que não estão na lista porque emigraram. Mas essas pessoas estão a ser remuneradas enquanto for... Algumas têm bolsas de formação, Silvio. Algumas têm bolsas de formação. Agora, enquanto estão a fazer essas formações, muitas vezes não estão nas estatísticas dos desempregados. Pois é, percebo. Daniel, tens tido muitos casos a nível de trabalho por causa de desempregados, pessoas que não estão a saber lidar com a situação? Sim, isto acontece muito, é recorrente, é uma mudança de vida que afeta não só o sujeito, mas também a família, as pessoas que estão ao redor, a família nuclear. Enfim, portanto, isto causa um impacto muito grande, não só financeiro, mas do ponto de vista da saúde mental, da saúde física, porque se eu preciso ter acesso à saúde, temos o sistema público, mas se preciso ter recursos, comprar medicações a pessoas que têm deficiências e outras questões, e isto é uma questão que acho que é muito importante nós falarmos quando falamos de desemprego. O desemprego não afeta as pessoas da mesma maneira. Pois. Ou seja, dentro do grande tema desemprego... Que é a falta de finanças, ainda tem outro problema. Há outras características, há outras condicionantes que acabam por interferir no desemprego. Portanto, os acessos que as pessoas têm ao emprego, às capacidades que as pessoas têm de resposta à situação de desemprego são diferenciadas. Pois. Nomeadamente, nós sabemos hoje que as mulheres são muito mais suscetíveis ao desemprego do que os homens. Mas portanto, por que se dá ainda isso até hoje? Isto tem a ver com o machismo institucionalizado, isto tem a ver com a forma machista como a sociedade ainda encara a empregabilidade. Nós não temos uma economia feminista, uma economia igualitária. Enfim, estava aqui também um tema muito complexo e abri aqui outras janelas de discussão. Vamos a isso. Mas a grande questão é, será que o desemprego afeta da mesma maneira uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência? Será que essas duas... Se nós pegarmos uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, elas têm os mesmos acessos aos empregos? Se nós pegarmos uma pessoa... O que você acha, Daniela? Hoje nós já não achamos, nós já sabemos, já certeza, não é? O que os estudos demonstram, o que as políticas demonstram é que... E é por isso que há ações positivas, não é? Ações de inclusão. É por isso que há uma data de ações que tentam garantir e assegurar o acesso a pessoas que não têm este acesso tão assegurado como nós supomos, não é? Ou seja, aqui é uma questão também de acessos. As pessoas não têm os mesmos acessos. Uma pessoa que é imigrante não tem os mesmos, tem direitos, mas isto não significa que tem os mesmos acessos de uma pessoa que é portuguesa ou português, no caso. Muito bom falar nisso, Daniel. Muito bom falar nisso, Daniel. Danilo, no entanto, tens como presidente de um sindicato do género, vocês conseguem
lutar para os direitos, por exemplo, de imigrantes, de pessoas com portadoras de deficiência, para o acesso ao emprego? Vocês têm lutado muito com isso? Sim, o nosso sindicato é independente e é recente, tem 4 anos. Nós todos somos trabalhadores, ou seja, trabalhamos todos em call center, a atividade é desgastante. Muito desgastante. No entanto, o nosso sindicato é como uma ferramenta de direitos humanos, basicamente, em que abraça o direito do trabalho como uma das componentes. Por exemplo, integramos uma campanha, que é por uma outra lei da nacionalidade, desde o início, e foi entregue uma petição e temos participado em conjunto com outras organizações no sentido de garantir os direitos de acesso à nacionalidade, que é uma forma de integração das pessoas, porque muitos jovens, muitas pessoas que vivem cá há uma série de anos, muitas nasceram cá e não têm nacionalidade. O que é que isso vai produzir? Vai fazer com que tenham dificuldade no acesso ao ensino, vai logo criar ali, segregar de certa forma, porque se a pessoa estuda menos, tem menos probabilidade também de conseguir um emprego melhor e tudo o que isso acarreta. Meus queridos, no entanto, o desemprego, quais são as causas, quais são as consequências, na verdade, as consequências assim mais diretas que podem advir do desemprego? Eu penso que quando a gente fala nas consequências temos que pensar em que aspecto, não é? Podemos pensar em termos da saúde, dentro da saúde física, da saúde mental, por exemplo. As consequências são muito sim, são diversas, não é? Sim, e pode levar a outras situações, divórcios, nomeadamente, situações de violência doméstica. Pois. Não é? Porque cria fragilidades na estrutura daquela pessoa e daquela família que pode levar a outras situações também. Pois. Não é? Roubos. Porque há também, não é? Suicídios. Não é? Alcoolismo. Exatamente. Abre-se aqui uma janela de oportunidade que pode, não é, levar a pessoa por um caminho, não é? Por exemplo, falando do empreendedorismo, não é? E daqui a pouco podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Hoje em dia também temos muito apoio ao empreendedorismo, não é? O empreendedorismo também exige de nós uma certa atitude, um certo comportamento, uma certa resiliência, mas também precisamos lembrar que as pessoas não partem todas do mesmo ponto de partida, que era o que falávamos ainda há pouco. Não podemos assumir que estamos todos a partir daqui, não é? Não estamos, nós não estamos, não é? Nós queremos todos chegar aqui, mas há uns que estão a começar daqui, há uns que estão a começar daqui e há uns que ainda estão lá atrás, não é? E, portanto, os acessos, as oportunidades também não são assim tão igualitárias quanto isto. Meus amores, se tiver assim, por exemplo, um presidente a olhar para nós e dizer: vocês só criticam, vamos lá tentar procurar soluções. Onde é que nós podíamos encontrar soluções? Será só o Estado que pode criar meios de trabalho maiores, os independentes? Soluções. Onde é que nós podemos encontrar soluções para começar a diminuir o desemprego? Então, eu sinto, o cenário já está traçado, ou seja, por exemplo, há desigualdade, seja a nível de género, não só a nível do acesso ao emprego, como a nível, digamos, propriamente salarial e progressão salarial. Também há a questão de pessoas com necessidades especiais, que também precisam de ter resposta. Depois há os empregados de longa duração, que também precisam ter uma resposta. Há os jovens que estão muito qualificados e que precisam de uma resposta a nível de integração. Agora, as formas, do meu ponto de vista, que podem ser implementadas, porque é preciso pensar em soluções, algumas soluções já estão a ser feitas, de qualquer das formas, do meu ponto de vista, acho que não são as eficazes. Por exemplo, neste momento há falsos estágios, ou seja, aquilo é trabalho efetivo. O que é que acarreta? A pessoa está a trabalhar, mas está com um contrato de estágio. Pois. E nem desconta para a segurança social, há falta de bolsas de formação. No entanto, há empregadores que abusam um bocado disso. No que sentido? Eles têm 4 estagiários, ou pelo menos arranjam 4 estagiários para cada estação do ano, se calhar. Trabalha de 4 em 4 meses, no entanto, ele vai sempre ter vai ter trabalho, vai ter trabalhador na empresa, mas vai pagar a nível de estagiário, às vezes nem paga. Sim, e às vezes recebem incentivos do Estado nesse para sentido. isso. E depois o próprio Estado fica lesado porque não recebe descontos da Segurança Social, os próprios trabalhadores que estão com contratos de estágio, a própria ACT não consegue defender. Agora, há incentivos para a empregabilidade. Agora,
temos que questionar esses incentivos. São eficazes? Do meu ponto de vista, não são. Agora, devem ser dados. A dar incentivos às empresas é no sentido de contratos efetivos, para trazer estabilidade, cumprir as normas de regra, higiene e segurança no trabalho, ou seja, por exemplo, se calhar se, consoante o número de efetivos, há uma panóplia de pessoas através de empresas de trabalho temporário e outsourcing que nunca mais acabam, se houver incentivos à contratação direta, à efetividade, a quem aposte em políticas de progressão salarial, ou seja, aí eu acho que poderemos conseguir melhores condições, não só para todos os trabalhadores, como para todo o país. Sim, eu concordo e penso que é preciso também nós pensarmos em termos de representatividade. Por exemplo, aquilo que estava a dizer. Eu conheço mães solo, mães solteiras, que gostavam de assumir certos compromissos profissionais, mas não podem assumi-los, porque há um outro compromisso. E que não é partilhado, porque são mães solteiras, não são mães que possam utilizar o recurso da conciliação e partilhar a responsabilidade que é cuidar e criar uma criança. E, portanto, o que é que nós... Quer dizer, portanto, quando nós pensamos em solução, e aí eu volto outra vez um bocadinho atrás, solução para quem? Porque senão nós estamos a construir mais uma vez uma solução que é direcionada para um determinado público. Talvez, não é? E é direcionada para um público, mas não responde às necessidades das pessoas. Daniel, no entanto, criar outros tipos de meio de subsistência, outros tipos de trabalho, outros tipos de negócio também pode ser uma solução. Por exemplo, como disseste, um exemplo, uma mãe que tem que ficar em casa com o filho, né? Um outro tipo de trabalho que ela possa trabalhar, ao mesmo tempo cuidar da criança, ou então trabalhar muito menos tempo e ser remunerada ao nível, sei lá, um nível equiparado para que possa subsistir, é isso? Sim, e é nesse sentido que eu penso que o empreendedorismo é uma ferramenta, uma das estratégias, uma das ferramentas que nós podemos mobilizar no combate ao desemprego. Não será a única, não será melhor para toda a gente, não atenderá à necessidade de toda a gente. Portanto, temos que ter um bocadinho de atenção para não cair no discurso da meritocracia, porque há situações que ultrapassam a vontade e o esforço do sujeito, e isso precisa ser reconhecido, não é? Porque senão entramos aqui num discurso um bocadinho falacioso de que as pessoas não conseguem, porque não se esforçam, porque não querem o suficiente ou não dão tudo de si, e isto é bastante falacioso, isto não é real. Não é? As pessoas que estão no terreno e que contactam com pessoas percebem que há casos, e é preciso termos isso em consideração. O empreendedorismo social, cada vez, até pelo próprio caráter social, tem tido mais demanda, mais respostas, né? Tem criado mais força, é uma alternativa, mas precisamos novamente perceber quais são os recursos disponíveis. Pois é. Bom, meus queridos, é isso. O tempo corre, o tempo é curto e essa Sapucaí é grande. E, infelizmente o tempo terminou, mas é daqueles assuntos que temos que falar muito e falar muito mais vezes e se calhar abrir um programa só para falar sobre isso. E eu tenho a agradecer a vocês pela vossa presença e disponibilidade e essa alusão que fizeram sobre o desemprego, que é muito, muito grave e cada vez mais, não é? Muito obrigado, meus amores. Obrigado. Danilo, obrigado pela vossa presença e até sempre. Obrigado. Tá? Muito bom, muito bom. Obrigado. Vamos agora para um curtíssimo intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí, porque eu daqui não saio. Até já!